Boa noite a todos, frequentadores do Centro Espírita André Luiz. E nesse mês em que falamos muito de Kardec, a gente gostaria aqui de trazer para vocês alguns traços da vida, da obra do Kardec, mas principalmente mostrando os avanços que existem hoje em estudos feitos principalmente aqui no Brasil, né? Em cima de documentos que foram trazidos para o Brasil, que foram deixados por Kardec. A gente escuta falar nas cartas de Kardec, as informações que o Canuto Abreu trouxe, por exemplo, e com isso a gente passa a ter hoje novas informações sobre ele. Então a gente vai fazer um paralelo entre aquilo que a história tradicional fala sobre a vida do Kardec e aquilo que hoje nós temos de novas informações. E no final eu gostaria de mostrar para vocês exatamente assim qual é a pesquisa que é feita hoje sobre esse assunto. Então vamos lembrar o seguinte: quando a gente fala do Kardec, a gente tem que enxergar dois grandes momentos da vida dele. Um momento enquanto Hippolyte Léon Denisard Rivaio, esse é o nome dele, nascimento, que é um momento onde ele, como uma pessoa normal, que ainda não existiam os fenômenos espíritas, né, ele passou por diversas situações na vida dele, até mais ou menos do nascimento dele, em 1804, até mais ou menos 1855, quando ele começa a ter os primeiros contato com as mesas girantes, com os fenômenos mediúnicos, então, daquela época. Bom, onde que nasceu Kardec? Kardec morava, a mãe de Kardec morava em Bourg-en-Bresse, ao sul da França, seria o sudeste, mais ou menos, da França. Era uma região interiorana e sem recursos para o nascimento. Então ela se deslocou até Lyon, onde o Kardec nasceu. Então uma primeira definição que a gente tem hoje com muita clareza é que Kardec apenas nasceu em Lyon. Ele não morou, não viveu, não estudou, né, nessa cidade. E uma curiosidade, que o local de nascimento dele era uma terma, né, uma casa de banho, onde tinha quartos, tinha local apropriado, vamos dizer assim, para receber uma gestante. Então a mãe dele vai até Lyon, Kardec nasce e ela retorna. Tá? O nome dele tem diversas formas de grafia ao longo da vida dele, em diversos documentos, mas o nome oficial é esse, então, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, onde ele ficou muito conhecido na França como educador. Kardec era filho de Jean-Baptiste Antônio Rivaio e Jean-Louis Duhamel. Ele teve, antes dele nascer, dois irmãos, né? Auguste Claude Joseph François e Mary François Charlotte Heloise. Um menino e uma menina. Ambos desencarnaram antes do nascimento de Kardec. Então Kardec não teve, vamos dizer assim, outros irmãos. A família dele, quando ele cresceu, ele era praticamente, vamos dizer, filho único. E aqui entra um primeiro ponto da historiografia, né, moderna, um primeiro, vamos dizer, achado de pesquisa, porque se falava até 3, 4, 5 anos atrás que o pai do Kardec teria convivido com ele até os 3, 4 anos. Onde ele, por volta de 1807, ele era médico, ele estaria acompanhando as tropas de Napoleão, né, nas guerras na Europa, e teria desaparecido em combate. Hoje, essa informação, ela já é uma informação em que a gente dispõe assim, de comprovação documental de que o pai dele, na verdade, havia desaparecido, mas porque ele tinha abandonado a família. Então ele foi depois descoberto, né, que ele faleceu já com uma idade avançada, e ele morava
praticamente de favor, assim, com uma mulher numa outra cidade distante da onde morava o Kardec e a mãe dele. Então, veja, essa é uma informação nova, né, que foi descoberta aí recentemente. Um outro dado que a gente tem da biografia do Kardec, ele é marcado profundamente pelo estudo que ele fez junto ao Pestalozzi. E o Pestalozzi era um discípulo de Rousseau, e Rousseau um discípulo de Comênios, né? Era uma formação, vamos dizer assim, como educador muito forte, né? O Rousseau já trazia na sua obra Emílio diversas novas visões de como você educar, né? Ele falava, por exemplo, o homem nasce livre. A educação do homem começa no nascimento. Antes de falar ou antes de ouvir, ele já se instrui. Então, o Rousseau já trazia esse conjunto de ideias que influenciaram sobremaneira o Pestalozzi. E o Pestalozzi, ele é o grande pioneiro, o grande pai da pedagogia moderna, né, que vai influenciar depois dele todas as correntes educacionais. E um exemplo do pensamento do próprio Pestalozzi, assim, a intuição é o fundamento da instrução. A época de ensinar não é de julgar, de criticar. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Veja, hoje a gente até olha esses ensinamentos e acha isso normal, né, comum, mas naquela época, que era a época da escolástica, né, daquela visão muito conservadora, tradicional da igreja na educação, isso aqui é uma revolução. E o Pestalozzi, ele tentou ao longo da vida dele em diversos institutos de educação. E o ápice do trabalho dele, que se dá lá em Verdun, ele cria um instituto que tem uma repercussão muito grande na Europa. E o Kardec, já entrando, vamos dizer, na adolescência, ele morando com a mãe e com o tio dele, a mãe dele, preocupada com a educação dele, encaminha ele para Verdun. Então, veja, até pouco tempo a gente tinha uma informação que ele teria ficado lá durante um período longo, por exemplo, 10 anos. Mas hoje só se consegue confirmar de fato, em documentos da época, a presença de Kardec lá durante 4 anos. E foi um trabalho assim, muito grande, né, de formação dele, porque ele tinha assim, diversas matérias, né? Naquele momento a escola, ele estudava mineralogia, botânica, matemática, psicologia, mecânica, física, anatomia, trigonometria. Então, veja, era uma formação muito grande, né? Muito vasta, muito completa, pelo conhecimento existente. Ele estudou várias línguas lá, latim, grego, inglês, holandês, espanhol, alemão, italiano e o próprio francês. Então, veja, ele tinha assim, uma formação muito sólida. E para dar tempo dele dar conta disso, ele estudava lá em Verdun das 6 da manhã às 8 horas da noite. Então, veja, era um estudo muito puxado, né, mas muito profundo. E essa escola era procurada por muita gente. Aqui a gente já tem uma outra informação também, porque os biógrafos do Kardec, até pouco tempo consultados, principalmente o Henri Sauce, eles diziam o seguinte: o Kardec falava fluentemente várias línguas, né? Mas hoje eles encontraram documentos do próprio Kardec dizendo: olha, eu não falo mais o italiano, não falo mais o alemão, faz muito tempo que eu não estou falando essas línguas. Então, a gente está tendo hoje uma informação mais completa, assim, do que realmente o Kardec tinha, né, de instrução e da condição dele para fazer o trabalho da codificação. Por que é importante essa formação dele? Porque foi uma formação humanista, ligada à natureza, com muito respeito à pessoa. O Pestalozzi, ele, nas escolas infantis que ele fundava, por exemplo, ele recebia as crianças ajoelhado. Ele não queria passar aquela visão de autoridade do adulto mais alto que a criança.
Em Verdun não existia preocupação, por exemplo, de controlar a presença do aluno. As portas eram abertas, o aluno podia sair a hora que quisesse. Ninguém saía, né? Todo mundo querendo aprender, motivado pelo método dele. E tudo isso foi formando o Kardec, né, como um cientista, como uma pessoa preocupada com a natureza, preocupada com o ser humano. O Verdun seria, vamos dizer assim, um ensino médio. O Kardec não tem nenhum curso superior, mas ele era um sábio. E o que é interessante é que também, na biografia oficial dele, até poucos anos atrás, né, que vem lá do Henri Sauce, falava que ele estudou medicina, que ele teria outras formações, e de fato ele não tinha, não se encontrou até hoje nenhum texto dele, nenhum documento falando que o Kardec teria um grau de formação, vamos dizer assim, a nível de uma faculdade, né, de uma universidade, como já existia na época. Bom, por volta dos seus 20 e poucos anos, ele retorna a Paris e ele passa a exercer um papel na educação muito forte. Ele publica diversas obras, ele era reconhecido como um grande educador. Ele escreveu textos que influenciaram a condução da educação na França como um todo, né? Então, veja, ele tinha, assim, uma projeção muito grande, né, o Kardec, e ele era um homem, assim, muito conhecido, participava de diversas sociedades científicas da época. Se vocês assistirem aquele filme da biografia dele, vocês veem, tem várias cenas dele em sociedades científicas, né, publicou muitos livros. Então ele era uma pessoa assim muito conhecida. Ele, ao longo da vida dele, ele também fundou escolas, né? A mais conhecida era o Instituto Rivaio, que ele fundou junto com aquele tio que ele morou lá em Bourg-en-Bresse, irmão da mãe dele, mas que tinha um problema sério, né? Era um jogador. Então ele se endivida, o Kardec... ele pede ao Kardec para vender a escola, dividir, o Kardec vende, ele pega o dinheiro que ele tinha recebido, aplica com um amigo dele que prometeu mundos e fundos, e o amigo dele perde todo o dinheiro. Então a gente tem essa informação de comprovada, realmente, que o Kardec ele teve uma vida muito dura, muito difícil, né? E para sobreviver nessa época, ele, além de dar aulas particulares e aulas gratuitas também para crianças carentes, ele tomava conta da contabilidade de algumas empresas de teatros, e ele tinha outras atividades. Então ele estava assim numa luta muito grande. Bom, chega numa determinada fase da vida dele, só a gente também destacar, né, em 1832, o casamento dele com Amélie Gabrielle Baudet. Chega num determinado momento na vida dele, ele começa a ouvir falar desses fenômenos das mesas girantes. E o que é interessante, né? Ele tinha, assim, uma postura científica, que as pessoas falavam, o Kardec era muito cético. Não, era uma postura científica, né? A objetividade de um cientista. E ele encontra, em 1854, o senhor Fortier, um magnetizador, ele participava das sociedades de magnetizadores da época, e ele fala, olha, as mesas girantes, elas estão aí se comunicando, elas se movimentam, né? E elas estão falando também, né? A gente está tendo lá informações, a gente faz perguntas, elas respondem. E nessa época, em 1854, o Kardec fala assim, olha, isso aí é uma história que me faz dormir em pé. Ele não acredita, né? É interessante isso, porque ele era uma pessoa muito preparada, né? Era uma pessoa que tinha essa formação científica. Passou-se um ano, ele encontra com o senhor Carlotti, um amigo dele de 25 anos, em que ele fala, olha, Kardec, você tem lá uma manifestação e as entidades que estão se manifestando nas mesas girantes, elas estão dizendo que são espíritos dos homens.
E aí o Kardec, ele tem realmente naquele momento a atenção dele voltada para o fenômeno. E através do senhor Carlotti, ele vai conhecendo pessoas que estavam realizando reuniões mediúnicas nas suas casas, né? Não existia centro espírita, as famílias faziam as reuniões mediúnicas em casa. Então a primeira grande reunião mediúnica que ele frequentou foi com a senhora Plane Maison, e lá ele conheceu a família Baudin, né? E o senhor Baudin tinha 2 filhas que eram médiums. E o Kardec, ele modifica o tom dessas reuniões, porque essas reuniões eram, vamos dizer assim, com assuntos frívolos, né? Mais ou menos, a gente sabe que o povo que não é espírita, que vai no centro espírita, eu perdi minha namorada, eu quero um emprego novo, e por aí vai. Então as perguntas eram frívolas, eram brincadeiras, né? E o Kardec vai modificando o tom das reuniões que ele participa. Ele levava perguntas preparadas, perguntas profundas, perguntas sobre filosofia, perguntas sobre religião, perguntas sobre ciência, né? E ele começa a desenvolver toda uma metodologia através dessas perguntas para comparar, né, as informações que ele recebia. Então, aquela questão do método, né, do Kardec, que a gente estuda hoje nos cursos, por exemplo, do ESN, né, a concordância e a universalidade. Muito bem. Uma informação que a gente tinha também é que tanto as irmãs Baudin, como posteriormente as outras médiuns que participaram nesse primeiro momento da elaboração do Livro dos Espíritos, eram adolescentes. E hoje já se sabe que não, né? Elas eram mulheres já naquela época amadurecidas, né, que estavam casadas ou em vias de casar com 20 e poucos anos, 28 anos de idade, que na época já era uma mulher, vamos dizer, amadurecida. E o Kardec faz esse trabalho todo, e existia uma informação também que ele teria recebido cadernos, né, dessas pessoas que faziam nas suas casas reuniões e que teriam feito perguntas. Hoje essa informação está descartada. Não existe nenhuma comprovação disso, nem pelo próprio Kardec, em nenhum documento que se pesquisa, né? Então, toda a formulação das perguntas, todo o trabalho de organização das respostas é um trabalho feito pelo Kardec, né? Então, vejam, ele começa esse trabalho, vamos dizer, de organização das informações a partir, né, do fenômeno das mesas girantes. Muito bem. Ele, em 1857, ele publica, então, a primeira versão do Livro dos Espíritos. O livro ainda era um livro num formato assim, de 2 colunas, perguntas e respostas, pergunta numa coluna, resposta na outra, com 501 perguntas, desculpa. E ele tem ali uma formulação inicial e pergunta para os espíritos, não, pode publicar, né, faz uma revisão, porém, ele não era ainda o formato final do livro, né? O Kardec, ele passa por uma profunda reformulação depois do livro, publica ele com 1019 perguntas depois, e, vamos dizer assim, refunde todo o livro, isso em 1860. Então, vamos falar um pouquinho aqui para a gente ter uma ideia da capacidade de trabalho e o que o Kardec fez. Então, em 1857, ele publicou a primeira edição, né, após 2 anos aí de pesquisa e elaboração. Em 1858, o Kardec lança a Revista Espírita, que ele vai produzir mensalmente, somente ele produzia, ele publicava, fazia tudo, revisava, até 1869, quando ele desencarna. Em 1858, ele funda a Sociedade Pariense de Estudos Espíritas, que é o primeiro grande centro espírita.
aonde o Kardec recebia pessoas do mundo inteiro. Então, para vocês terem uma ideia, um dado relevante aqui, ele chegou a receber mais de 1.500 pessoas no ano. Se você dividir isso por dia útil, às vezes dá 3, 4 visitas, né? E veja, isso sem parar de rever o Livro dos Espíritos, sem parar de escrever a Revista Espírita, sem parar de responder a correspondência dele. Em 1859, ele, preocupado com a popularização da doutrina, ele escreve um livro que é o Espiritismo, né, que é um livro direcionado às massas. Ele tinha essa preocupação. Ele vai repetir em 1862 um novo livro também, o Espiritismo na sua expressão mais simples. O que é interessante? Que esses livros, eles eram num formato pequeno, o Kardec produzia isso com vamos dizer, um papel mais simples e vendia praticamente a preço de custo, preocupado com a divulgação e popularização da doutrina. Em 1860, ele lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é, depois de outros ajustes, outras edições, que é a que nós temos hoje. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Em 1862, já falei, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Em 1864, Kardec lança o livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele, no ano seguinte, vai reeditar com o título de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lançamento do livro também em 1865, O Céu e o Inferno, 1868, A Gênese, e ele desencarna em 1869. Então, veja, a gente tem aqui uma informação bem interessante hoje, com os documentos da época, que o título do livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec, ele começou com esse nome, tinham outros nomes, né? E foi um debate lá dentro da Sociedade Espírita, teve 5, 6 sugestões de nome. Então, hoje a gente tem informação que ele levou para uma sessão da Sociedade Espírita, Sociedade Paraense de Estudos Espíritas, ele levou essa questão e um espírito se manifesta, né, e fala, e daí ele fala, olha, não estou satisfeito. Kardec tinha uma autoridade muito grande, moral, né, e ele fala, eu quero conversar com um espírito verdade. E o espírito verdade, então, se manifesta e fala para ele, olha, Kardec, seria interessante você publicar esse livro como um título de A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E lembra ele que a previsão que ele tinha era de escrever 11 obras. Veja, essa é uma informação recente, né? Ele escreveria uma obra sobre a alma dos animais, uma obra sobre a ordem social e sobre outros assuntos. Isso estava na previsão, no planejamento inicial da codificação. E o Espírito Verdade lembra ele nesse momento. Bom, o Kardec, ele não satisfeito, né, ele discordando do Espírito Verdade, ele passa a publicar a obra com esse título que ficou definitivo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse fato ele é importante, por exemplo, para mostrar para a gente a autoridade moral que ele tinha, a condição que ele tinha de decisão, vamos dizer, sobre o título da obra, sobre a forma como a obra ia ser publicada, a revisão da obra e assim por diante. Um detalhe, né, do desencarne do Kardec, ele desencarna em 1869 e um ano depois os espíritas da França se juntam e levam os despojos dele lá para o Père Lachaise, né, um cemitério conhecidíssimo, aonde eles erigem um túmulo no formato de um dolmen, né, que era como os antigos druidas eram enterrados na Gália, na França. E esse túmulo, uma informação que é importante, que esse túmulo, ele é um dos túmulos mais visitados pelo seu formato, né, ele chama muita atenção, é um dos túmulos mais visitados desse cemitério. E existe lá uma história também muito interessante, que se vocês forem lá, vocês verem uma foto do túmulo, vocês vão perceber que existem
sempre muitas flores, tá? E todo dia, a cada alguns dias, essas flores são renovadas, né? Desde a época do Kardec até hoje. E não existe assim, uma explicação quem faz isso, né? É interessante porque essa é uma história real, verdadeira, né? Comprovada. Bom, se a gente for então observar, ele deixou para a gente como, vamos dizer, legado, né? O que a gente chama de codificação, né? Que também se chama tradicionalmente do Pentateuco, né? O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. Mas a obra dele como um todo, a gente tem que considerar, né, esses outros livros menores, né, principalmente o que é Espiritismo na sua expressão mais simples, e a Revista Espírita, porque a Revista Espírita era um grande laboratório. Ele foi ali respondendo perguntas, né, foi reelaborando conceitos. Então, um exemplo que a gente tem, quando ele discute a questão da possessão no Livro dos Médiuns, o Kardec diz que não é possível a ideia da possessão. Ele vai trabalhar isso na Revista Espírita, vai falar isso, acho que lá na Gênese, e ele vai dizer assim, olha, é possível a possessão. Possessão no sentido do espírito dominar completamente o médium, né? E usar o seu corpo como ele quer. Pode ser um espírito imperfeito ou pode ser um espírito superior, tá? Então, vejam, ele foi reelaborando conceitos, ele foi aprimorando, né? Ele foi verificando em várias situações, foi tendo novas informações. Então, a Revista Espírita vai trazer para a gente, assim, essa trajetória da doutrina, vai complementar informações, né? Um outro exemplo, o Kardec, ele fala dos períodos do Espiritismo, primeiro período de curiosidade, né? O último período seria o da transformação social. Então, ele acreditava muito que depois, logo do desencarne dele, o mundo já estaria tendo uma transformação social muito grande, praticamente entrando num momento aí num mundo de regeneração. E aí vocês vejam, a gente teve as grandes guerras que atrasaram todo esse processo, né? E nós estamos hoje, mais de 100 e poucos anos, já entrando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, veja, a gente, para entender, aprofundar o nosso conhecimento na doutrina espírita, a gente tem que abranger toda essa obra do Kardec. E uma curiosidade também, ele recomenda lá no Livro dos Médiuns que você comece estudando a doutrina espírita pelo livro que é o Espiritismo. Depois vai para o Livro dos Espíritos e vai para e passo com a Revista Espírita. Então, ele tinha essa preocupação metodológica, tá? Então, veja, a gente, em linhas gerais, assim, a gente está apresentando a vida, a obra do Kardec. Mas o que eu queria chamar a atenção? Não que hoje a gente vai falar assim, olha, vai mudar tudo, né? As informações que a gente tem vão mudar, mas nós temos hoje muita informação nova. A título de curiosidade, né? Quando você fizer uma pesquisa sobre o Kardec, você vai encontrar na Revista Espírita de maio de 1869, logo após o desencarne dele, uma primeira nota biográfica. Em 1890, na segunda parte, o Lemarie, que publica obras póstumas, ele coloca várias informações também sobre o Kardec. Em 1896, o Henri Salce publica Allan Kardec e a biografia. E aqui a gente tem, vamos dizer, o grande biógrafo, que traz um texto com muitas informações. Hoje a gente sabe que muitas dessas informações elas não estão corretas, né?
Ele se baseia em algumas informações do Lemarie, que publicava na própria Revista Espírita, que continuou sendo publicado depois do Kardec, em congressos, né, que o Lemarie comentou sobre o Kardec, falando que Kardec tinha formação em medicina. Então, hoje, muita informação ali está descartada. No Brasil, a primeira obra sobre a vida do Kardec, Allan Kardec e o Espiritismo, é do Crisanto de Brito, de 1935. Um grande tradutor estudioso, Júlio de Abreu Filho, publica uma biografia de Allan Kardec em 1955. E em 1956, você tem vários textos, Canuto Abreu, o principal é o Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária. Aí você tem o Carlos Embaçaí, em 1957, e depois a gente vai ter lá na década de 70, em 1973, um grande estudo, que esse sim traz muita informação, vamos dizer, correta, né? Em 3 volumes pela FEB, do Zeus Van Tuyl e o Francisco Thyssen, né? Pesquisa biobibliográfica e ensaios de interpretação. Então, veja, essa informação, ela até pouco tempo era a principal informação que a gente tinha sobre o Kardec. E a gente sabe, ao longo da história, se falava muito assim, o Canuto Abreu esteve lá antes da Primeira Guerra e ele copiou muita informação, e ele não conseguiu trazer e copiou muita informação, porque o Kardec, ele deixou escrito, ele falava assim, a história da doutrina espírita precisa ser escrita, precisa se reconhecer o papel dos pioneiros, né, os médiuns, os autores clássicos. E ele deixa para a gente um armário lá com muita correspondência, muitos textos, fragmentos de textos, manuscritos, rascunhos, né? E o Canuto Abreu tem acesso a isso, mas ele não consegue trazer isso. Esse material todo estava lá na Livraria Espírita com os herdeiros do Lemarie. Ele volta depois da Segunda Guerra, e aí também tem aquela informação que os alemães foram lá, destruíram tudo. Hoje sabe que foi muito pouco que os alemães de fato destruíram dessa informação escrita. O que eles levaram principalmente foram pinturas mediúnicas. Muito bem. E aí tem uma historinha que o Canuto Abreu está lá, ele vai até a Livraria Espírita, está fechada, ele procura lá o filho do Lemarie, não consegue falar. E ele está lá no hotel e chegam 2 espíritas com um monte de caixa cheio de documento e falam assim, olha, Canuto, nós recebemos a informação de que você estava aqui, que a gente precisaria trazer essas informações para você levar para o Brasil. Então ele vem para o Brasil, traz essas informações ficam com ele durante muitos anos, até 5 anos atrás isso não era de conhecimento público. A família dele não era espírita, católica, eles seguraram muitas informações também depois do desencarne dele. E depois isso foi doado por acho que sobrinho dele, hoje está na mão da Fundação Espírita André Luiz em São Paulo, a FEAL, né? E eles lançaram um projeto Cartas de Kardec, onde eles estão traduzindo essas informações. Então já tem livro publicado, se vocês pesquisarem como Cartas de Kardec, ou FEAL, vocês vão encontrar essas cartas traduzidas. Muitas cartas são dele para Amélie. Então, um exemplo, carta falando assim, Amélie, cuida bem da nossa menina, né? Eu quero ver vocês dois, dando uma ideia de que ela possivelmente estaria grávida. Isso nunca se confirmou, né? Se sabe hoje que o Kardec teve uma menina de 10, 11, 12 anos que conviveu com ele, com a Amélie, onde ele, nas cartas, ele fala, Luiz, mandei um abraço para ela, tal. Não era adotada, porque na França, na época, a legislação exigia que você, para adotar, tinha que ter mais de 50 anos de idade, uma condição estável, e só podia adotar pessoas acima de 21 anos de idade.
Então não se sabe se é filha de alguém conhecido que estava lá com ele. Então veja, essas informações novas estão vindo. Isso mostra um Kardec homem, né, e a Amélie mulher, que queriam constituir uma família. Né? Isso é interessante, né? A gente não tinha essa, na biografia anterior do Kardec, a gente não tinha clareza dessa ideia. Então veja, essas cartas, elas hoje estão sendo traduzidas. Muito bem. Posteriormente, a gente teve um movimento que foi fundado o Museu Allan Kardec Online, um museu virtual. Então, nós temos um pesquisador aí chamado Adair Ribeiro, ele foi à França, e com o auxílio lá do Charles Kempf, que foi antigo presidente da SEI, né, que era uma entidade, alguns anos atrás, a tentativa de ter uma entidade mundial, né, de coordenadora do espiritismo, ele conseguiu comprar lá na livraria um outro lote de documentos, de cartas, e trouxe para o Brasil também. E o próprio Charles Kempf, ele tem lá com ele um outro lote de cartas. Então, você tem muitas dessas cartas hoje. O Charles Kempf, ele fala português, ele está traduzindo essas cartas. Aqui no Brasil, o Museu ACOL, em conjunto com a Universidade Federal de Juiz de Fora, eles estão traduzindo essas cartas e estão publicando no site da Universidade Federal de Juiz de Fora. Você pode pesquisar lá, tanto como o Museu ACOL, como Projeto Allan Kardec, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e você vai ter acesso a esse material. E também está trazendo muitas informações interessantes, né, da vida do Kardec, como as coisas estavam acontecendo. O próprio Charles Kempf, ele também tem dado um grande auxílio, né, aos pesquisadores aqui no Brasil. E um outro pesquisador que tem se destacado, o Carlos Sete, ele fundou lá, você acha através do Facebook, ele deu o nome CSI. E ele conta que a inspiração dele é aquela série americana, porque ele fala assim, olha, o meu trabalho aqui é como se fosse um trabalho de investigação forense, né? Eu vou buscar a fonte primária. E tudo isso foi possível porque a Biblioteca de França, que existe desde a época do Kardec, ela digitalizou todos os seus documentos. Qualquer um de nós hoje pode acessar a Biblioteca de França, procurar documentos, procurar as obras originais que estão lá depositadas, né? Pode ter acesso a tudo isso. E ele vai pesquisando, né? E ele vai buscar a certidão de nascimento do Kardec, a certidão da Amélie, dos pais do Kardec. Então, assim, são informações hoje que ele publica no site dele, que trazem, assim, realmente a comprovação histórica de toda a biografia do Kardec. Então, hoje, vamos dizer assim, está se reescrevendo essa biografia com informações de fontes primárias, tá? Um exemplo, né? Ele comentou isso no final do ano passado, numa palestra. O Rivaio, não Kardec, né? Porque o Kardec a gente pode falar que nasce em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, né? A primeira vez que ele usa esse nome. Ele teve uma época em que ele foi inscrito, por exemplo, como militar, e provavelmente ele mudou de endereço e não comunicou. E ele ficou 24 horas preso. Então, veja, é um fato inusitado, né? Eu acho que no filme fala dele enquanto Kardec preso. Não existe nenhuma comprovação dele enquanto Kardec preso. Tá? Muito interessante esse trabalho. São muitas informações novas. E o Carlos Sete, quando ele começou esse trabalho que ele chama de CSI, de investigação forense, ele começou investigando o nome dos médiuns, porque o Kardec, ele sempre deixava o médium num papel menor, né? Ele estava mais preocupado com a mensagem, com o tema, ele não dava, vamos dizer assim, muita atenção, muito holofote para o médium.
Então, vocês veem, muitas vezes a mensagem tinha assim, senhor B, senhor M. Então, o que ele fez? Ele foi lá, levantou, muitas vezes com a ajuda do Charles Kempf, ele levantava no original, numa ata da Sociedade Espírita de Paris, ele levantava o nome de quem estava na reunião, né, verificava o médium, e tudo isso hoje está registrado. Se você entrar no site dele, essa informação está lá, gratuita, para todo mundo. Quantos médiuns que trabalharam na Sociedade Espírita de Paris, quem que era o médium que mais recebia do Erasto, quem mais recebia do Espírito Verdade, né? Então você tem muito dessa informação. E isso é interessante, porque você percebe que existe uma fase onde o Kardec estava lá publicando até 1865, e esses médiuns, a maioria deles vão embora. E daí surgem novos médiuns, né? Então isso no filme está relatado, quer dizer, ele chega um momento lá, ele tem dificuldade, né, de bons médiuns. E esses médiuns que saem, muitos deles pela vaidade, né, querendo, fundam instituições, começam a escrever livros, eles queriam ter o nome dele à frente do trabalho. Então, assim, a importância, né, da gente conhecer esse trabalho. Um outro site que é muito interessante, que está trazendo muitas informações, né, desses autores espíritas clássicos, de vários autores, de vários países na Europa, na Espanha, na Bélgica, na Inglaterra, Portugal, é o site Autores Espíritas Clássicos. Então, se você entrar nesse site, você vai levantar assim, uma série enorme de informações sobre o momento, né, outros autores, além do Kardec, que estavam pesquisando a doutrina espírita em outros países. Então isso traz para a gente uma responsabilidade maior da gente aprofundar o nosso estudo, aprofundar o nosso conhecimento, entender mais a doutrina espírita, né? A discussão que havia em vários países, né? E dentro da França também, com outros autores. Uma última recomendação. A gente tem um site no Brasil chamado Kardecpedia, lá do IDEAC, que é o Cosme Massi, né, que fica no Paraná, em Curitiba, e ele hoje, além do português, ele está mais em 7, 8 línguas, ele tem todas as obras originais, né, e as várias edições das obras originais do Kardec em francês, tem obras em outros idiomas também. E ele tem uma possibilidade lá de uma busca, se você está pesquisando um assunto, você quer estudar mais com profundidade, você digita ali e ele te busca em todas as obras, na Revista Espírita, na Obras Póstumas, em todas as obras do Kardec ele te busca aquela informação e ele traz para você. Bom, o nosso objetivo hoje era assim, mostrar, né, essas linhas gerais da vida e obra do Kardec, aonde hoje a gente tem muitas informações novas, né, históricas, através de documentos do próprio Kardec, que estão sendo traduzidos no Brasil, que estão sendo divulgados, e esses documentos trazem para a gente perspectivas novas, sobre aspecto histórico, né? Isso não vai mudar, na sua essência, a doutrina, mas vai nos ajudar a compreender melhor a doutrina espírita, compreender melhor o Kardec, porque o Kardec ele é fundamental, né? Ele é um espírito superior encarnado. Muitos dos comentários dele são importantes para a gente compreender as respostas dos espíritos superiores. Ele que definiu metodologicamente a distribuição dos assuntos nos livros. Então a gente, acho que como um tributo a Kardec, né, a gente precisa conhecer essas informações novas, a gente precisa aprofundar esse nosso conhecimento, tá? Eu acho que a gente vai para os próximos anos, vamos ter muitas surpresas boas aí, muitas informações. Isso é o que a gente queria trazer para vocês e deixar estímulo aí à pesquisa. Uma boa noite.